De volta ao vivo aqui com o Rede Verdade, conversando hoje com o deputado estadual Anísio Maia. Ele é do PT e está abrindo tudo aqui sobre o que é que ele defende dentro do partido. O governador João Azevedo tem dito que vota em Lula. Lula até agora não deu um sinal em relação ao governador João Azevedo, porque naturalmente discute aí outras candidaturas ao governo da Paraíba. O que é que você acha que João deve fazer se Lula reafirmar uma outra candidatura de oposição a João Azevedo aqui? Deve continuar votando em Lula mesmo não tendo essa reciprocidade? O que é que o governador deve fazer eu não vou dizer, porque eu não sei quais serão as estratégias dele no momento. Então, mas eu acho o seguinte, o PT nacional deveria fazer na Paraíba a mesma coisa que faz em todos os estados. O presidente Lula, quando viaja a um estado, ele dá preferência aos governadores que são seus aliados. E o João Azevedo é um aliado do presidente Lula. É um governador alinhado com o consórcio do Nordeste, que faz a política de oposição a Bolsonaro e sua política de morte, que tem causado tantos problemas ao Brasil, tanto desemprego, tanta gente morrendo de Covid, porque ele atrasou a vacinação e continua dizendo que as pessoas não devem se vacinar. Então, contra ele não há nenhuma dúvida. Deve ter uma aproximação maior. Não estou dizendo que Lula despreze os seus outros aliados, não. Deve tratar todos aqui para fazer um grande palanque. Porque não é bom dividir esse campo. Mas tem gente trabalhando para dividir. Tem gente querendo que nós tenhamos 2 ou 3 candidatos. Quando, na verdade, isso vai beneficiar quem? Os grupos bolsonaristas. Deixa os bolsonaristas se dividir, nós vamos nos unir. Porque é importante para o Brasil hoje que nós elejamos Lula no primeiro turno, para que ele comece logo a trabalhar para procurar melhores soluções para o Brasil. Nós sabemos que ele pode fazer isso. Ninguém aguenta mais essa gasolina do jeito que está, essa carestia do preço dos alimentos, o povo morrendo de fome no meio da rua, coisa que a gente não via. Então são coisas horríveis que estão acontecendo no Brasil, por isso nós temos que fazer um esforço grande para eleger rapidamente Lula, porque nós sabemos, e até os adversários sabem, que ele tem a capacidade de resolver os principais problemas do Brasil neste momento. Quem é o interlocutor do PT hoje aqui em relação ao ex-presidente Lula em favor do governador João Azevedo? A gente já conhece aqueles que estão querendo os contras. O rompimento aí com o governo e o lançamento de uma candidatura própria. Mas tem alguém ligado ao governador e ligado a Lula fazendo essa interlocução, deputado? Ora, tem, inclusive já tiveram vários contatos. Vai entendeu? ter reunião de Lula e João finalmente? Não, isso aí eu não sei quando vai ser, entendeu? Eu acho que Lula, de certa forma, está evitando a Paraíba porque é um problema a se resolver. E essas pessoas que estão dizendo que já está tudo resolvido, eles mesmos entram em contradição. Porque o presidente do partido um dia disse que o candidato é Luciano Cartaxa, no outro dia disse que é Lígia Feliciana, aí no outro dia Feliciano, e outro dia já disse que é veneziano. Quer dizer, ele mesmo não sabe o que é que vão fazer, porque ele vive procurando fórmulas para resolver o problema deles, que o principal tem que apresentar uma proposta para Paraíba. Vamos discutir proposta, vamos ver como é que vamos fazer um plano emergencial contra a fome, como é que vamos voltar os investimentos maciços para gerar emprego. A Covid, como é que nós vamos tratar nesse momento que está se recrudescendo a contaminação? É isso que nós precisamos discutir na Paraíba. Menos fofoca e menos fuxico. É isso que nós precisamos. Tá. Deputado, eu quero lhe perguntar sobre algumas pautas na Assembleia Legislativa, mas por falar em pautas, antes da gente vir aqui para Paraíba, vamos para Brasília com o Napoleão de Castro, que está acompanhando lá, inclusive, o reinício aí das pautas no Congresso Nacional, reabertura dos trabalhos hoje, nessa quarta-feira, e a pauta aí de Brasília. Napoleão, querido, seja muito bem-vindo aqui de volta ao Rede Verdade, muito boa tarde. Meu abraço, Luiz. Muito boa tarde a você. Cumprimentos ao nosso telespectador do Rede Verdade nesta quarta-feira. Voltando aqui de Brasília, nesse início de tarde, no acompanhamento direto da capital federal. Daqui a pouquinho, Luiz, a partir das 16 horas, 4 da tarde, a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2022 no Congresso Nacional. Fortíssimo esquema montado aqui pelo cerimonial e pela organização das duas casas, Câmara, Senado e Congresso Nacional, para essa solenidade, que vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo, Luiz Fux, e de todos os representantes da mesa diretora da Câmara e Senado e do Congresso Nacional. É o início do ano legislativo, de um ano difícil, né? Porque temos eleições para a presidência da República, governadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, e, claro, isso mexe com as bases políticas dos parlamentares aqui em nível de Congresso. Temos 34
medidas provisórias, Luiz, que estão na pauta de votações que têm que ser apreciadas pelos parlamentares. Inclusive, já hoje, depois dessa sessão de abertura, às 18 horas, está convocada a sessão da Câmara Federal para apreciação desses temas. E a gente vai estar acompanhando e trazendo em detalhes para o nosso telespectador. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Você aí acompanhando Brasília a partir de então. Abrindo a nossa temporada de 2022. Deputado, tem uma informação de que você vai deixar o PT caso o partido confirme candidatura contra o governador João Azevedo. Isso confere? Confere não. Nos nossos planos, o nosso grupo dentro do PT, que inclusive ainda é majoritário no partido, nós nem discutimos isso, porque nós somos acostumados a esse grande debate. Convite para você ir para o Rede. Isso não procede. Olha, eu não me incomodo de estar disputando politicamente dentro do PT, porque eu já fundei o PT junto com todos os meus companheiros desta forma, discutindo ideias, propostas, divergências, e depois a gente chega a um ponto comum. Então você não gostar de ter debate num partido, não deveria participar de um partido. Então, dentro dessa federação PT-PSB, para o lançamento de candidaturas a deputado estadual e federal, você pode aí estar disputando a vaga junto com o Luciano Cartacho, junto com o Gervásio Maia para federal, deputado federal, o Luciano Cartacho para deputado estadual. Essa composição, essa federação, ela é eleitoralmente interessante para o partido? Interessantíssimo, porque isso vai ampliar a nossa composição com os grupos progressistas de esquerda do Estado. Então é muito bom que todos esses grupos estejam juntos nas eleições. Isso é muito bom. Então aí nós vamos eleger, inclusive, uma grande bancada. PV, PCdoB, PSB e PT. Seguramente pode ser a maior bancada da Assembleia. Não tenho a menor dúvida que isso pode acontecer. Então é muito bom para o PT, inclusive em todo o Brasil, porque na Câmara também nós vamos ter uma bancada enorme de parlamentares, inclusive com identificação política e ideológica. Esses 4 partidos têm identidade. Não são algumas federações que estão sendo construídas aí, que é atrás apenas de arrumação eleitoral. Nós estamos discutindo com partidos que têm muita proximidade política. Você tem veto à filiação de Damião Feliciano, de Lígia Feliciano no PT, como uma ala está tentando fazer isso para aproximá-la da candidatura do ex-presidente Lula? Eu tenho um critério para qualquer filiado no PT. Por que você quer se filiar? Como é que você vai ajudar o partido? Quais são as suas propostas que se identificam no partido? Se qualquer um deles, independente de ser Damião, de ser Luciano, qualquer um, corresponder com a sua resposta, com aquilo que o PT concorda, as portas estão abertas. Agora, sou contra sair chamando gente a 3x4 por apenas conveniência eleitoral. É como se o partido fosse um bazar. Fulano de tal pode vir, fulano de tal pode vir. Não é essa a tradição do PT. Não é nenhuma discriminação contra ninguém, mas é um critério que eu acho político de filiação. Você tem que se filiar não porque você está em dificuldades, mas porque você está se aproximando politicamente do partido, as suas identidades aumentaram e, portanto, procura um partido que pensa igual a você. Não sei se nesses casos todos acontece isso. Eu adoto esse critério na hora que eu vou procurar uma pessoa para aderir ao PT, nem que seja um simples filiado. Deputado, você anunciou aqui no início da nossa conversa, no programa aqui, que defende um processo democrático para escolher qual é o destino do PT nas eleições de 2022, de apoio ao governador João Azevedo ou de lançamento de candidatura própria. Isso seria o quê? Seria votação, seria um PED, um processo de eleição direta, interna, ou só as lideranças, os diretórios? O que é que você... Não. Na prática. Olha, querem fazer o contrário disso. O PT tem regras ainda democráticas. O PT tem critérios para a escolha de candidatos. Por exemplo, quando eu fui candidato a prefeito, eu me submeti a isso e fui votado internamente no partido para ser aprovada a minha candidatura. Então, qualquer outro candidato que venha para o PT tem que seguir esse critério, porque isso está no nosso regimento. Primeiro, ele tem que ter uma quantidade de assinaturas para ser pré-candidato, depois ele tem que se submeter à votação dos filiados. Então, qualquer pessoa que esteja no PT tem que fazer isso. A não ser que agora queira instituir um reinado dentro do PT, que é lógico que nós vamos discordar.
Bom, por falar em votação, deixa eu tratar de duas pautas que estão na Assembleia Legislativa. Uma delas é o veto, o retorno por parte do governador João Azevedo da Lei de Proteção Social dos policiais, policiais militares, tem causado aí maior debate aqui na Paraíba. O governador anunciando o veto e vetando alguns artigos que vocês aprovaram por orientação do próprio governo e agora volta para a Assembleia. Como é que você vai se manifestar e como é que você está vendo isso aí, deputado? Não, eu estou aprovando o diálogo do governo com os policiais. Isso, inclusive, é uma diferenciação com o governo anterior, que o governo anterior não tinha diálogo com categoria alguma, nenhuma categoria dialogava com o governo anterior, e o governo de João dialoga, está mostrando isso com os professores recentemente, mas com outras entidades também, e agora com os policiais. Eu, inclusive, intermediei algumas conversas. Conversei com vários policiais também, no sentido de chegar a um ponto de vista comum, que é importante para a Paraíba, porque nós temos que nos preocupar com a segurança. Eles têm razão em algumas questões e em outras não. E nós estamos chegando a um ponto comum e vai chegar. Inclusive na Assembleia, o que vai ser aprovado agora vai ser em comum acordo com os policiais. Nós queremos que eles voltem rapidamente a trabalhar, porque é uma atividade importante demais. Agora, lógico que tem que ter as condições para que esse trabalho ocorra com segurança e proporcionando a eles uma vida melhor. Deputado, de forma sincera, como é que você avalia o trabalho do seu colega, deputado Cabo Gilberto? Você está naquele time que diz que ele está incitando a confusão, o caos e a violência, ou que ele está cumprindo um papel correto de ser porta-voz aí das polícias? Não, uma coisa, eu acho que toda categoria deve se organizar, deve reivindicar, deve pressionar, lógico. A minha história política foi isso, apoiando essas reivindicações de várias categorias. Agora, no caso dele é diferente, porque da forma como ele faz, ele coloca a população em insegurança. Chega alguns casos que ele chegou a divulgar informações onde tinha policial ou não. Isso é uma coisa absurda. Delegacia tal, os policiais todos estão de folga. Meu amigo, isso é bom para quem? É muito bom, todo mundo sabe para quê, né? Então ele exagerou nessas horas, mas eu não desconheço o seu papel de liderança, mesmo discordando totalmente das suas ideias, porque é importante a categoria ter a sua liderança, isso aí não tem nada demais. Agora, ele está extrapolando essa sua função de liderança. Bom, outro debate na Assembleia é em relação às contas do ex-governador Ricardo Coutinho para serem ali aprovadas na Assembleia. Você já tem voto? Vai votar como, deputado? Olha, é uma coisa que nós vamos discutir, inclusive não é uma vez só não, né? Tem 3 contas reprovadas para a gente analisar. Da minha parte, farei sem nenhuma discriminação, como fiz em outras oportunidades. Vamos analisar, vamos estudar e ver o que é certo e o que é errado. Se as contas realmente estiverem irregulares e suscitar a necessidade de a gente votar contra, eu voto. Também se tiver regular, eu também voto o voto contrário ao TSE. Para mim, eu estou tranquilo, não quero misturar a política com isso, porque uma das atribuições dos deputados é analisar essas contas. E na hora que for analisar, a gente não pode politizar. Isso é que é a verdade. Mas, independentemente do conteúdo do que será debatido no mérito, você já tem posição formada e firmada em relação a se a votação deve ser transparente ou se ela deve ser, enfim, mantida ali no anonimato, secreta? Eu sou, inclusive, autor de um projeto de lei que acabou com as votações secretas na Assembleia, certo? Mas, no entanto, ficaram 2 votações. A eleição da mesa e esse caso da apreciação de contas. Porque é importante, nesse caso, o anonimato, os deputados votarem livremente. Que nem sempre votar aberto propicia liberdade aos parlamentares. Nesse caso, como ele está votando e pode haver retaliações, o voto tem que ser secreto. Não só na eleição da mesa, porque a eleição da mesa, como toda eleição, deve ser secreta também. É como a eleição do sindicato, eleição de governo, senador. Se for começar a acabar a eleição e ser aberta, daqui a pouco chega a eleição do presidente, o voto deixar de ser secreto. Tá aí. Deputado Anísio Maia, do PT, queria agradecer a sua participação aqui no Rede Verdade. Estou sempre às ordens e conte comigo em outra oportunidade. Tá aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.